Boa noite a todos. Ansiedade através dos tempos é um fragmento de uma palestra do professor Divaldo Franco com o título Fenômenos Psíquicos. Também tivemos o apoio, a consulta do livro Psicografia de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, com a autoria mental de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais. Ansiedade através dos tempos. Nos diz o professor Divaldo Franco em sua palestra, Fenômenos Psíquicos, que estudo de antropólogos registraram que a ansiedade acompanha o homem desde as épocas remotas. O Homo erectus, através de inscrições e desenhos rupestres, demonstraram, segundo os antropólogos, ter sofrido deste fenômeno emocional, a ansiedade. Era o homem sedento pela dominação territorial pela caça, que era o recurso para prover a sua família, a sua afirmação na liderança do clã e a proteção do seu território. Tudo isso, em longas noites de insônia, causou ao homem primitivo, nosso ancestral, esse fenômeno de ansiedade. Também as grandes civilizações que se formaram à margem dos grandes rios, o Nilo, o Ganges, o Yangtze, o Tigre, o Eufrates, desenvolveram pelos mesmos motivos o fenômeno emocional da ansiedade. Era também o medo dos fenômenos climáticos que poderiam arrasar as suas lavouras, causar enchente e levar as suas casas. Era o medo das pragas que ameaçaram também as suas lavouras, o sustento da sua família. Era a sua autoafirmação na liderança da família. Também o homem um pouco mais civilizado, o conflito entre o relacionamento afetivo amoroso e a defesa do seu território, agora com as invasões, com os invasores, que poderiam chegar de uma hora para outra e dominar o seu território, expulsando ou até matando-os. A era medieval, conhecida como a longa noite da civilização, a era obscura, teve em seu decorrer o relacionamento socioeconômico-político chamado feudalismo. O homem, as classes eram divididas entre monarca, imperadores, o clero, a igreja, os senhores, os suzeranos, os donos da terra, as pessoas que detinham a economia, e o povo, que não tinha posses, eram obrigados, praticamente no regime de escravidão, a servir os senhores, no regime em que trabalhavam na terra dos suzeranos e amealhavam uma ínfima parte do que produziam. O restante ia para o senhor das terras, que a repartia com os reis, os monarcas, e sustentava o clero. No final dessa época, entrando na época moderna, e lembrar também que o homem dessa época, pelos mesmos motivos, sofreu com o fenômeno psíquico da ansiedade. Era também, dessa forma, a luta constante pela dominação de sua liberdade, já que ele era praticamente escravo. Os senhores feudais poderiam entrar nas suas casas e roubar-lhe as filhas, as mulheres, recrutar os filhos para a guerra, pegar um objeto seu de estima ou de valor, sem que ele pudesse esboçar qualquer reação. Também o homem sofria com a luta pela sua subsistência, pela busca de alimento pela sua família, já que ficava para ele uma ínfima parte do que era produzido. E também pelo seu relacionamento afetivo amoroso, a liderança dos seus familiares e a luta pela liberdade, pela mudança desse paradigma, desse estado de coisas.
A era medieval, a idade medieval, se foi entrando a era moderna, caracterizada pelas grandes revoluções. A Revolução Francesa, a queda dos czares na Rússia, a Revolução Industrial na Inglaterra. Tirou o homem do campo, boa parte do homem, e a sociedade economicamente ativa se concentrava no campo, partindo para a cidade, para os burgos, onde o crescimento do comércio, agora o surgimento da indústria, dava ao homem uma sensação de um novo ar, de uma liberdade que talvez agora ele pudesse conquistar e se livrar da ansiedade, conquistando uma liberdade. Porém, engano, muita coisa melhorou. Melhorou, é claro. As classes menos favorecidas passou a ingressar nas escolas, passou a fazer parte do governo. Porém, continuou a ansiedade pela busca da sua autoridade social. O homem anseia por ter conotação social, por aparecer na sociedade como uma pessoa de valor. Ansiava também, continuava ansiando também o homem pela busca do seu sustento, que agora como assalariado talvez, não mudou muito o quadro quando era divisor do que produzia com os senhores feudais. O salário, o soldo que lhe cabia também, como operário, era muito pouco. E o homem também ansiava pela sua afirmação na liderança de sua família, pelo seu relacionamento afetivo amoroso e pela conquista do seu espaço. E agora, nos burgos, na cidade, a violência é campeada de outra forma. Eram saqueadores, eram também guerras, que hora ou outra podia acometer as cidades com grandes conquistadores que chegavam com suas cavalarias, seus exércitos potentes e bem armados, e escravizava, colonizava as pessoas. Porém, houve o crescimento das sociedades, a vinda da tecnologia, o avanço através dos tempos. O homem, com a criação da tecnologia, criou cada vez mais profissões e grupos de trabalho, indústrias foram lançadas, foram abertas, e o homem parece que vislumbrava cada vez mais por uma sociedade economicamente mais ativa, com os recursos girando, favorecendo mais aqueles que não tinham tantas posses de subirem na vida economicamente. Cada vez mais o homem foi saindo do campo, invadindo a cidade para trabalhar como operário, nos diversos setores econômicos, de serviços, enfim, todos esses que nós conhecemos. Porém, esses motivos que levavam ao nosso parente ancestral primata, que viveu entre 400 mil e 200 mil antes da era cristã, o Homo erectus, tinham apenas de uma forma diferente e às vezes até novos medos. O novo milênio surgiu com o que os psicólogos, os psiquiatras chamam de choque pós-traumático, com uma invasão, com um ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Isso não causou só à pátria americana a situação de ansiedade como ocorreu. O mundo inteiro se sentiu mais inseguro. O ataque às Torres Gêmeas, a potência militar e econômica maior do planeta, deixou o restante do mundo uma sensação de insegurança. E o que os estudiosos da área chamam de choque pós-traumático. Para muitos, esse choque, essa situação,
passou e a gente já aprendemos a conviver com ela. Para outros, o trauma persiste, principalmente aqueles que vivenciaram esse drama, esse ataque tão de perto. Mas o que é mesmo essa tal ansiedade? Segundo os estudiosos da psique, a ansiedade é muito parecida com o medo. Porém, o medo tem uma causa. A causa do medo é real. Da ansiedade, não. A ansiedade se caracteriza pelo medo de algo que poderá acontecer, por um medo imaginário. Não é um medo real. Sendo assim, parece-nos que sentir ansiedade é uma coisa normal. Inclusive, sentir ansiedade faz parte da lei de preservação do ser humano. É o nosso cérebro dizendo o seguinte: olha, sai correndo daí que é ver uma situação de perigo. Corre. Ou então, o nosso cérebro, quando isso acontece, ele injeta uma substância no nosso sangue que nos dá uma preparação, aumenta os nossos reflexos, dá mais poder às nossas pernas, justamente para que a gente se livre dessa situação. Se for algo que vão lançar sobre nós, um objeto que possa nos ferir, nós ficamos mais ágeis, o nosso reflexo aumenta para que possamos nos livrar do objeto que possa nos ferir. Se precisamos correr, nossas pernas tomam mais agilidades. Se precisamos gritar por socorro, também nosso pulmão, nossa garganta se abrirá com mais facilidade, sendo que há a ocorrência de pessoas, né, uma anomalia, que acontece o contrário. Quando ela precisa mais das pernas para sair correndo, aí que as pernas parecem grudar no chão. Quanto mais ela precisa pedir por socorro, gritar ou se defender de um objeto que é atirado na sua direção, ou que vem na sua direção, parece que ela fica imóvel, paralisada. Mas isso é uma reação, cada ser humano, cada organismo reage de uma forma. Então, já que isso é uma lei de preservação, já que isso faz parte da nossa lei de preservação e serve para nos tirar de situações de perigo, aonde está a anomalia? A anomalia está no exagero, na exacerbação em sentir ansiedade. Segundo os estudiosos da psique, como estamos dizendo, a ansiedade é caracterizada por uma excitação do sistema nervoso central que faz com que nós tenhamos um pensamento de nos livrar daquela situação de perigo, da situação de insegurança. Então o nosso pensamento se acelera. E o que nós queremos mais é pensar rapidamente para nos tirar daquela situação de perigo. Mas quando esse sistema de excitação do sistema nervoso central ganha uma conotação irracional, exagerada, como do homem lá das cavernas, que morria de medo de não achar caça no dia seguinte. Ele perdia o sono à noite porque temia por não poder encontrar a caça no dia seguinte. Por não se firmar na liderança de sua família. Por um filho seu tomar o seu lugar e dizer assim: você não é líder, você é fraco. E muitas vezes isso não é só o homem da caverna. Hoje na nossa sociedade também, e vimos que através dos tempos, toda sociedade humana foi acometida por esse medo. Pelo medo de perder um território. Quem não tem medo de perder a sua casa? Ah, eu vou hipotecar a minha casa. Ai, que medo. Se eu não conseguir pagar, eu vou perder a minha casa. O homem que viveu às margens dos grandes rios, e se a enchente vier e levar a minha casa embora? E se os dominadores chegaram à margem, dizem que as margens, os historiadores dizem que as margens do Nilo evidenciaram como uma das terras mais férteis do planeta. Então, eram
plantações promissoras, né? Eram farturas, lavouras fartas. Então o homem via a sua plantação vingar, mas tinha medo daqueles que poderiam vir e tomar a terra, já que não havia título da terra, ninguém era dono, as pessoas eram donas da terra por posse, não por direito. Né? Ser dona por direito, com escritura, com papel reconhecido, né? É uma prática do homem da idade medieval para cá. Então o homem ansiava por isso, e anseia até hoje. Quem não sente ansiedade quando temos o aumento da cesta básica? Meu Deus, será que eu vou poder continuar colocando na mesa todas as coisas que eu venho colocando? E a gente perde sono à noite com essas coisas. Porém, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, nos diz que não é necessário sentir tanto medo pelo porvir. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos disse que não necessitamos temer pelo que vestir, pelo que comer amanhã. E pediu que nós observássemos as aves dos céus, que elas não plantam, não semeiam, não plantar e não semear é a mesma coisa, não plantam, não colhem, não guardam os celeiros. No entanto, vosso Pai não as alimenta. E o que dirá de vós? Por acaso não sois mais do que elas no reino de Deus? Olhai os lírios dos campos. Eles não fiam nem tecem. No entanto, em verdade eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Jesus se disse isso, por que vamos sofrer com ansiedade do que comer, do que vestir? É claro que Jesus não quis dar ao homem um tom de irresponsável. Ele não quer dizer que o homem não vá prover o plantio na estação correta, esperando que o milho, que o trigo, que o feijão venha nascer e produzir nas estações certas. Que guardemos um celeiro para aquelas estações onde a escassez é certa, principalmente no outono, onde o vento recolhe as folhas e espalha as sementes. As folhas servem para adubar a terra naturalmente, as sementes são grandes semeadores da natureza. Então nessas estações não colhemos, então é preciso guardar. Jesus pediu que não tivéssemos a ansiedade de ir plantando, ir colhendo, ir guardando, ficássemos ansiosos. Será que vai produzir? Será que vai guardar e a praga não vai estragar o alimento guardado? É dessa prevenção da ansiedade que Jesus nos falou. Jesus também nos diz que não precisamos ter tanta ansiedade pelas posses, pelos bens materiais. Ele diz que devemos guardar tesouros onde os ladrões não roubam, a ferrugem não come, a praga não estraga. Ele diz que devemos guardar tesouros no céu do nosso coração. São os tesouros do amor ao próximo, da ajuda humanitária, de fazer parte da sociedade, não querendo avançar na riqueza, buscar conotação de autoridade, buscar pelas posses, ostentar o luxo, a riqueza, mas que possamos ser na sociedade aquele que provê pelos irmãos menos abastados. Temos uma história que nós tiramos do site Contos de Fadas, é uma fábula. É a história do galo garrido. O galo garrido, um galo muito bonito, forte, quando ele batia suas asas para cantar, aquele quintal, aquele terreiro, aquele sítio todo se estrondava e silenciava para ver o cocoricó do galo garrido. Suas penas ao sol pareciam douradas, sua crista imponente muito vermelha, o seu bico sempre para cima,
Garrido era de uma dinastia de galos desde os seus avós. Eram eles que cantavam para o sol se levantar. Era assim que acreditava o galo Garrido. Mas um dia, por ter um dos campos mais belos naquela redondeza, Garrido foi convidado para cantar no casamento. E lá foi o Garrido. E encontrou com velhos amigos, e cantou muito, e tocou viola, e conversou muito com os amigos, e mais uma canção, mais uma bicada nos quitutes, e vamos cantar mais, e o horário se adiantando. Quando a festa acabou, já eram 2h30 da madrugada. Garrido falou, não, eu preciso ir, porque eu tenho que fazer o sol levantar. Garrido então foi para casa, sentou lá no seu poleirinho e disse, não, eu vou dar uma cochilada boa, mesmo porque o sol não se levantará antes do meu canto. Porém, quando Garrido despertou, o sol já estava quase a pique, o sol do meio-dia. E Garrido disse, mas quem cantou para o sol levantar? Eu não cantei. Será que outro galo por aqui tomou o meu lugar? E saiu perguntando, e não tomou. Mas o que será que aconteceu? E ficou o dia inteiro ansioso. Será possível? O que está acontecendo? Mas desde os meus avós, que nós cantamos o sol se levantar, e hoje eu não cantei e o sol se levantou. O que está acontecendo? Será que eu perdi o meu poder? Será que outra força da natureza fez o sol se levantar? E ele falou, vou fazer um teste. Amanhã eu vou ficar aqui. Não vou cantar e vou ver o que acontece. Começou a clarear, ele não cantou. E o sol foi se levantando. Garrido então falou, isso. Eu não tenho qualquer importância. Eu não valho nada. Minha existência é nula. Eu canto, mas cantando ou não, o sol se levanta. Para que eu sirvo mesmo, então? Não entendi. E ficou o dia inteiro cabisbaixo. Não comeu, característica de quem tem ansiedade, ou comer demais ou comer de menos. Não comeu e passou o dia inteiro. Mas ele tomou uma atitude, não, mas eu vou continuar cantando para que ninguém desconfie. Mas eu não consigo viver com essa farsa. É uma farsa muito grande dentro de mim, o que eu vou fazer? Mas ele tinha uma amiga, era Galisbela. Então ele disse que inclusive era a casamenteira do dia que ele perdeu a hora do levantar o sol. Então ele falou, Galisbela, o que eu faço? Eu descobri que eu não preciso cantar para o sol se levantar. Não, explicou tudo a Galisbela. Galisbela disse, é o seguinte, nesse quintal aqui do lado, na casa daquele senhor negro, que dá conselho aos homens quando vão lá, tem um galo velho que também dá conselho aos animais. Por que você não vai perguntar? É um galo velho, experimentado. A família dele também é de uma dinastia de famílias que dão conselhos aos outros animais. Vai lá saber dele. Vou fazer isso amanhã bem cedo. E lá foi o galo. Quando abriu a porta do poleiro, o velho galo falou, pela sua cara descobriu que não é você que canta para o sol se levantar. Como você sabe? Ora, meu querido, aqui já estiveram o seu bisavô, o seu avô, o seu pai. Eu já achava que você estava se demorando. Pois é, então já que eu não preciso nem contar para você o meu acometido, eu quero então que você, esboçando aquela situação de autocomiseração, que às vezes também é característica de quem sofre de ansiedade, de ter muita pena de si mesmo, e diz, então eu quero que você me diga, meu amigo, o que você aconselhou aos meus antepassados, o que você vai me aconselhar? Ele falou, primeiro que você deixou de viver em uma ilusão e agora está vivendo em outra. Está morrendo de pena de si mesmo, achando que não tem mais serventia para nada. É outra ilusão. Você vivia de uma ilusão que não servia para nada. Essa pelo menos pode servir para te alavancar. É claro que você serve para alguma coisa. O grande rei de tudo, que os homens chamam de Deus,
não fez uma só pulga, um só bichinho insignificante na natureza que não tenha serventia. E você, meu amigo galo caído, tem muita serventia. Não é você que canta para o sol se levantar, mas você canta para os seus patrões se levantarem. Você canta para que toda a redondeza do poleiro fala: ah, aqui nós estamos seguros. Tem um galo ali imponente que causa pavor a qualquer um que venha ameaçar a segurança do poleiro. Você é o exemplo dos filhotinhos, dos galinhos que vêm aí surgindo, que se trataram de ser imponente, de continuar a saga dos galos, de proteger os terreiros, de serem os procriadores. Você tem que se sentir assim, meu amigo. Deixa de bobagem. Você vivia numa ilusão e agora sim você vai viver na realidade. Volte para o seu puleiro, para a sua realidade. Continue cantando, não para o sol levantar, mas para os homens se levantarem. Cante para os homens se levantarem. E assim, o galo garrido esqueceu do seu estado de ansiedade e tratou de fazer uma coisa que seus antepassados não fizeram. Ao invés de formar os novos galos dizendo que cantam o sol se levantar, ele disse que não. Nós cantamos para os homens se levantarem, para os donos, para aqueles que são donos da propriedade onde eles vivem, se levantarem. Assim também é a canção que um poeta nosso popular contou como poesia, que ele ansiava, sentia ansiedade, talvez a boa ansiedade, de que alguém cantasse uma canção que pudesse acordar os homens e adormecer as crianças. Adormecer as crianças na tranquilidade de uma sociedade pacífica, sem ameaça da insegurança, porque hoje temos motivos de sobra para sofrer da ansiedade. Hoje nós não temos só a ameaça de ser tomado o nosso território, ou de que talvez não consigamos colocar a comida na mesa da nossa família. Temos aí a grande transformação planetária, que todos dizem de um lado para o outro, dos fenômenos climáticos, da escassez de água, ou talvez do desaparecimento da água do planeta Terra, do desaparecimento de outros recursos da natureza importantes para a nossa vida. Temos também a violência urbana, que aumenta no mundo, e a nossa cidade não é diferente. Assim que a violência aumenta no mundo, tende a aumentar proporcionalmente em nossa cidade. Mas nos lembremos sempre do Sermão da Montanha, onde Jesus nos garantiu de que a comida no planeta continuará existindo, o homem continuará produzindo. Apesar das ameaças de escassez serem verdadeiras, mas confiemos na promessa de Jesus. Teremos sempre o que vestir e o que comer. Não precisamos também ansiar pela posse do que é o bem material. Por querer ser alguém na sociedade ostentando a riqueza, ostentando um poderio efêmero, uma coisa passageira, um poderio que não significa distribuir amor entre os nossos semelhantes, esse sentimento tão difícil que temos até de abordar, quiçá de dizer que estamos aptos a praticá-lo. Mas estamos no laboratório, estamos aqui para as tentativas. Não só o Sermão da Montanha, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, através da codificação de Kardec, vem nos trazer tranquilidade, dizendo que temos uma vida, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, o porquê da ansiedade tão grande? Já que o nosso corpo de carne, ele, digamos, que seja devoluto
temos que devolver ele para a natureza. E sempre haverá para nós, com a graça de Deus, a oportunidade da volta. Não que devemos desmerecer e nos colocar em situações de perigo. Mas não precisamos ter tanta ansiedade. Como Emmanuel disse a Chico Xavier no avião quando queria cair, ele conta tão bem por aquele ator que fez o papel de Chico Xavier, que Emmanuel diz: você precisa ter educação até para morrer, Chico. Então não precisamos sentir assim tanta ansiedade pela vida. Que pensemos bem nesse assunto, que isso seja a nossa reflexão da semana e a que aprendemos a viver com paz e amor dentro de nós. Muito obrigado a todos.